Versículo 1. Vou tentar, Hannah. Diz assim: quando você for ao santuário de Deus, outra versão diz a casa de Deus, seja reverente. Uma outra versão vai dizer, quando você for à casa de Deus, guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Olha para quem está ao seu lado rapidamente, faz assim. Fale pouco. Versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Versículo 7. Em meio a tantos sonhos, baixa um pouco mais o fundo, por favor. Em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Vamos orar? Quero falar hoje sobre culto. Na verdade, o meu tema ainda mais provocador. Quero falar com você sobre quando o culto faz mal. Quero mexer com você hoje. Você sabia que é possível você sair da sua casa num domingo à noite como esse e sair de um culto pior do que quando você saiu de casa? Você sabia que culto não é resultado de uma mente criativa, mas é resultado da presença de Deus no meio do seu povo? Tem sido muito comum as pessoas perguntarem, não estou pregando ainda, calma. Tem sido muito comum as pessoas perguntarem, meu filho de 7 anos tem perguntado pra gente, o que vai ter no culto hoje, pai? What? Culto, pregação, oração, palavra. Mas a nossa mente tem sido formatada nessa época, pelo espírito dessa época, que culto só é bom se tiver uma coisa diferente aqui, né? Alguém de fora, uma programação, sabe? Mais lifestyle, alguma coisa mais, sabe? Mais good vibe. Vem sentar logo aqui. Então nós queremos uma coisa nova. Culto para ser bom. Sabe? Tem que ter atratividade, entretenimento. O pastor tem que descer de rapel assim do teto, pregando alguma coisa assim. E vou dizer para você que não é. Não é. Eu quero orar com você. Precisamos da misericórdia de Deus sobre nós. Obrigado, Jesus. Essa é a sua palavra. Revela-nos o Filho nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Olha para mim aqui. Esse capítulo específico de Eclesiastes, nós vamos chegar num ponto que até então Salomão não havia tocado. Esse ponto ele é interessante porque ele vai nos tocar em um nível não apenas superficial, vai nos tocar em um nível real. Vai nos tocar em um nível aonde de fato nós vamos nos ver dentro da história. Chegou o momento do texto aonde nós não somos espectadores que estamos de fora olhando para dentro, nós nos envolvemos agora.
Fazemos parte desse público. O público-alvo não é alguém abstrato, o público-alvo agora é alguém específico. Salomão vai falar comigo e com você. Salomão, ele sai do tribunal, já falamos sobre isso nos capítulos anteriores. Salomão sai do mercado de trabalho. Salomão sai do local onde ele simplesmente especula sobre a vida. Ele sai de dentro do palácio. Agora ele vai para o templo, para a casa de Deus. Não sei se você lembra, mas Salomão foi um daqueles que levantou um templo para Deus. Então ele viu o templo nascer. Ele geriu essa construção. Ele fez parte do nascimento desse espaço sagrado. Ele próprio supervisionou o templo. Um dia Salomão sai do palácio, o templo agora construído, os sacerdotes agora oficiando, os sacrifícios sendo feitos, anualmente as pessoas indo e voltando do templo. Salomão está lá observando. Imagine um homem, caneta e papel na mão, e vendo as pessoas entrando e saindo, adorando a Deus, fazendo seus sacrifícios, fazendo suas orações, fazendo seus votos. Mas Salomão chega a uma conclusão que é interessante, irmãos, eu e você pensarmos sobre ela. As pessoas estão entrando no culto e saindo pior do que quando chegaram. Salomão está observando, e são exatamente essas constatações que nós chegamos no capítulo 5. O que é isso? As pessoas não pensam no que elas estão falando? Elas não observam a seriedade dos votos que elas estão fazendo diante de Deus? Que tipo de adoração é essa? E não há temor de Deus no coração das pessoas. Salomão vai nos fazer considerar, irmãos, a questão da adoração. Eu acho interessante porque constantemente Salomão ele vai fazer essa diferença entre Deus no céu e o homem na terra. Salomão vai dizer: ei, você está na terra, Deus está no céu. Salomão chama a nossa atenção para a soberania de Deus. Irmãos, preste atenção. Culto. Nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Nós estamos diante de Deus. Permita o meu coração extravasar, mas não tira todo o amor que eu carrego por você e por essa igreja. Irmãos, como é que nós podemos sair de casa, passar 1h30, 2 horas aqui, distraído em nossos aparelhos, conversando com os nossos amigos, aleatoriamente dispersos, sem energia, sem vida, sem amor, sem temor, sem devoção, e depois chamar isso de culto. Como é que nós podemos nos aproximar diante do Deus que está nos céus, do Criador, do Yahweh, do Eterno, e achar que nós podemos dar a Ele alguma coisa, e no final nós apaziguamos esse Deus, e agora Ele pode nos abençoar? Nós podemos barganhar com Ele. Irmãos, em meio a tanta poeira, em meio à poeira dessa vida, a poeira do pecado, Salomão decide falar sobre adoração. Salomão decide agora nos mostrar que existe algo nesse mundo que nos conecta com a eternidade. Irmãos, para pensar. Nós passamos a semana envolvidos nos nossos trabalhos, nos nossos planos, nos nossos negócios, com as nossas famílias, e não é errado isso, mas Deus separou um momento, um tempo na semana, onde nós paramos, e aquilo que nós ouvimos lá fora, irmãos, nós damos uma pausa nisso, e nós começamos a ouvir o som da eternidade, nós começamos a nos conectar com Deus, nós paramos, irmãos, tudo isso aqui é pedagógico. Vem para cá dizer para mim que você não tem tempo de vir para cá, que você está tarefado demais para vir para cá, que você estava ocupado demais para não chegar no horário. Não. Nosso coração
A atitude das nossas vidas revela algo ainda muito mais profundo. Mas eu quero destacar o fato de que Deus separou um tempo durante a nossa semana, onde nós nos reunimos como igreja para adorar Jesus. Romanos 12, versículo 1, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo: ei, eu imploro para vocês, eu estou rogando a vocês, parem de oferecer coisa morta. Entregue o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, a palavra que é lógica, é um culto inteligente, é um culto consciente, é um culto lógico. O que é isso, pastor? Se Ele está no céu, eu estou na terra, Ele é o Criador, eu sou criatura, não tem nada mais lógico do que adorá-lo. Não tem nada mais lógico. Pastor, eu quero um motivo para eu cantar durante o louvor. Não, pastor, eu não estou me sentindo bem para interagir com esse momento de oração. Ele está no céu, eu e você na terra. Ele é o Criador, nós somos criatura, Ele é Senhor, nós somos súditos, nós temos motivos suficientes para adorá-lo. Apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo. Gosto da definição que o John Piper faz sobre adoração. Ele vai dizer que a adoração, a verdadeira adoração, é baseada em uma compreensão correta sobre quem é Deus. Presta atenção. A adoração é uma compreensão correta sobre quem é Deus. Não é que você não tem vontade de adorar, é que você não conheceu Yahweh. Não é que você não sente de cantar, não é que você não sente de orar, não é que você não sente de expressar. Adoração é a resposta natural de alguém que está diante do Senhor, de Yahweh, de Yahvé, de Jeová, e você responde em adoração a essa presença. Isso é a adoração, irmãos. Você conhece Deus e você responde ao conhecimento de Deus. Vai dormir aqui. Constantemente na Bíblia, você vai ver Deus falando contra a idolatria. Olha para mim aqui, não tire os olhos de mim. O problema é que idolatria não é apenas adorar um falso Deus. Idolatria é também adorar o Deus verdadeiro de maneira falsa. Irmãos, eu não sei o que é pior. Adorar verdadeiramente um Deus falso ou adorar falsamente o Deus verdadeiro. Isso é o que é pior. Porque tem gente, irmãos, verdadeiramente adorando um Deus que não é Deus verdadeiro. Verdadeiramente, irmãos, existem pessoas devotas a um Deus que não é o Deus de verdade. Irmãos, olha para mim aqui. O que esperar de nós, que estamos diante do Deus verdadeiro e decidimos adorá-lo de forma falsa? Sem entrega, sem paixão, sem devoção, sem amor. Pastor, você está querendo chegar exatamente bem aonde? No significado de culto. O que é culto? Eu trouxe uma definição do dicionário Oasis, eu acho que é em português. E o dicionário diz o seguinte sobre culto. Irmãos, essa definição do dicionário é melhor do que muita pregação que eu vejo no YouTube. Olha o que o dicionário vai dizer sobre culto. O que é culto? Homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino,
A maneira através do qual uma divindade é adorada. E não para por aí. Culto é excesso de paixão por alguém. Me dá essa cadeira bem aqui. Isso é excesso de paixão? Isso é excesso de paixão, irmãos. Irmãos, nada justifica nós entregarmos todo o vigor das nossas vidas lá fora e chegarmos aqui e agirmos displicentemente, relaxadamente diante do Deus verdadeiro. O que é culto, pastor? Excesso de paixão. Não aguento mais, Ana. Não, culto é excesso de paixão, culto é excesso de devoção. Pastor, mas a minha personalidade, eu sou mais comedido, não tem problema. De alguma forma, a paixão que há no seu coração, ela vai vir para fora e você vai se expressar e Deus vai ser adorado com o culto que você vai entregar para Ele. Mas nada me convence de que é possível nós estarmos pouco envolvidos, distraídos, desconectados, dispersos, e dizer que isso é culto, e dizer que isso é adoração a Deus, e dizer que isso é para o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 diz assim, presta atenção: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E que é culto, pastor? É Deus sendo servido, sendo adorado de modo agradável. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu vou voltar nesse ponto aqui várias vezes durante o sermão. Se culto é aquilo que agrada a Deus, então não tem nem um pouco a ver com aquilo que eu quero dar. Mas tem tudo a ver com aquilo que Deus quer receber. Eu não quero cantar, problema seu, Deus quer. Eu não quero orar, sinto muito, Deus deseja. E culto não é aquilo que a gente quer dar, culto é aquilo que Deus quer receber, culto não é aquilo que eu estou sentindo, não, o que a gente sente é febre, dor no corpo, culto é aquilo que Deus quer. Então existe alguém que está regulando o culto. Quem é que regula o culto? Pastor? A liderança? Não, é Deus, é a palavra. Tem aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele quer receber. Então a diferença entre o culto verdadeiro e o culto falso é que o culto verdadeiro é alguém entregando para Deus aquilo que Ele quer. O falso é alguém entregando para Deus aquilo que bem entende. E se você for um bom leitor da Escritura, você vai ver gente morrendo na Bíblia por causa disso. Deu o quê, pastor? Aquilo que queria. Abra aqui. Tem um filósofo, e tenho amado os livros dele, James K. Smith. Ele diz o seguinte: culto não é para mim. Não se trata essencialmente de uma experiência onde Deus atende às minhas necessidades. Pelo contrário, culto é sobre Deus e para Deus. Pastor, eu não gostei do culto. Calma, Calabresa. Mas o culto não foi para você. Irmãos, eu entendo o coração das pessoas. Eu entendo.
Irmão, eu estou só jogando isso só para quebrar o clima, porque você vai apanhar feio hoje. Eu entendo o coração das pessoas. E eu recebo esse tipo de WhatsApp. Pastor, hoje eu vou levar o meu amigo no culto. Em outras palavras, cuidado com o que você vai pregar hoje. Irmãos, esse é o pior culto para você trazer um convidado. Mas para os convidados e para os da casa, culto não é para você. Culto não é para mim. Culto é para Deus. Não é aquilo que eu quero dar. É aquilo que Ele quer receber. Então eu e você precisamos entender que o culto, ele não é antropocêntrico. O homem não está no centro. O culto, ele é teocêntrico. O centro aqui é Deus. O protagonista, a pessoa principal aqui é o Senhor. Então não é criatividade humana, é atividade divina. É para a glória de Deus. Irmão, pensa bem. Vou tentar fazer você pensar agora. Se culto é aquilo que nós entregamos para Deus, o que ou quais partes do culto que nós oferecemos aqui dominicalmente é diretamente para Deus? O que desse culto aqui é diretamente para Deus? O que? Me diga. Hã? Fala. Hã? Adoração. O que mais? Hã? Louvor. Palavra. Não, presta atenção. No ofício sacerdotal, para mim e para você, agora na Nova Aliança, existem 3 ofícios distintos para um sacerdote na Nova Aliança. Ele ministra a Deus, ele ministra aos santos e ele ministra ao mundo. Deus, os santos, igreja e mundo. O que é que nós fazemos no culto que ministra diretamente a Deus? Irmãos, nós não pregamos para Deus aqui. Nós pregamos para os santos. Nós não fazemos evangelismo para os santos. Nós fazemos evangelismo para alcançar o mundo lá fora. O que é para Deus aqui dentro? 2 coisas. Adoração e dízimos e ofertas. Essas 2 coisas no culto são diretamente para Deus. E são os momentos onde nós mais negligenciamos a presença de Deus. Irmãos, nós imaginamos que o centro do culto é a pregação da palavra. Não estou falando que não é importante, é muito importante. Mas pensa bem, adoração não é preparar você para receber a palavra. Adoração tem um fim em si mesma. Adoração é aquilo que nós entregamos para o Senhor. É por isso que esses momentos no culto, de forma distinta, eles são diretamente para Deus. Quando nós entregamos com generosidade, quando nós adoramos com entrega, paixão e devoção. Agora olha para mim aqui, entenda isso aqui. Esse culto é para Deus. Toda reunião, a reunião inteira, ela é adoração. Então o objetivo do culto não é proporcionar uma experiência para você. O objetivo do culto é homenagear o rei. Aleluia! Nós não nos reunimos como consumidores. Nós nos reunimos como embaixadores. Nós não viemos à igreja para adorar. Nós adoramos porque coletivamente nós somos a igreja. Culto não é evento. Culto é aquilo que Deus espera do seu povo. Eu não vou para o culto para me encontrar com outras pessoas apenas. Eu vou para o culto para me encontrar com o Rei da Glória. Nós não escrevemos o script, nós não definimos o roteiro, nós obedecemos a palavra. Não, culto não é anônimo, não é íntimo, não é secreto. Culto é uma expressão coletiva. Culto é uma explosão da comunidade, oferecendo e entregando algo a Deus. Na verdade, irmãos, a verdadeira ação do culto não está aqui na plataforma. A verdadeira ação do culto está no banco das igrejas.
Porque se tivesse aqui na plataforma a verdadeira ação do culto, nós seríamos apenas espectadores. E culto não é para espectadores, culto é para sacerdotes. Enquanto eu prego aqui, você está oferecendo alguma coisa para Deus aí. Enquanto eu prego aqui, você ora aí. Enquanto eu prego aqui, você adora aí. Enquanto eu prego aqui, você fala em outras línguas aí. Isso é culto. 1 Coríntios 14, 26. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, qualquer culto. Um tem salmo, outro doutrina, este traz a revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. E tudo isso é feito para edificação. Isso é culto. Isso é culto. E a minha pergunta para você é: o que você trouxe para esse culto? Não, pastor, só vem pegar minha bênção. Não, pastor, estou preocupado com o que Deus vai fazer na minha vida, o meu milagre, a minha resposta. Você não entendeu o que é culto. Culto da vitória é lá na outra esquina. Campanha do milagre é alguns passos para frente. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Definitivamente não é aqui. Você errou o endereço. Culto é aquilo que nós oferecemos para Deus. Não é uma questão daquilo que nós queremos. Não é uma questão daquilo do que as pessoas vão gostar, do que as pessoas vão achar. A questão é aqui, aquele que está sendo adorado. Pastor, mas eu adoro do meu jeito. Não tem seu jeito de adorar. Tem o jeito de Deus querer ser adorado. E a pessoa força ainda mais, e se complica ainda mais. Pastor, mas Deus conhece o meu coração. Está condenado. Bom, quem não conhece seu coração sou eu. Ah, pastor, mas Deus sabe do meu coração. E isso não te causa temor? Isso não faz você tremer diante dele? Porque se eu, irmãos, posso ser enganado pelo culto que você oferece, ele não. Ele não pode. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Isso torna o culto ainda mais sério. Já percebeu? Olha para mim aqui. Nós temos várias pessoas da área do direito aqui. Amigos, discípulos, filhos do coração. Olha para mim aqui. O local, qualquer local, determina a liturgia. Por que num fórum só pode entrar de calça? E aqui na igreja você acha que você pode vir de qualquer jeito? O local determina a liturgia. Imagine você indo para um casamento de regata e chinela havaiana. O local define. Quando muda a história para o cenário do culto, é ainda mais terrível. Porque é a pessoa que define. Então por que, meu amigo Lorival, a gente treme diante da cadeira do juiz? E é completamente irresponsável diante do Senhor dos céus e da terra. Pastor, você está falando de usos e costumes? Não. Eu estou falando de temor a Deus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Não deixe de vir para o culto. Falei que ia provocar você. E vou continuar fazendo até o final do sermão. Por que você acha que, se você não sentir bem, você está autorizado a faltar no culto, mas mesmo doente você não falta no trabalho?
Você vai doente para o trabalho, porque você não quer o desconto no final do mês. Mas qualquer coisa que você sentir, é uma desculpa para você vir no culto, não vir no culto. E a Bíblia claramente vai dizer, ei, não deixa de congregar. Não deixa de se reunir. Não deixa de vir para o culto. Não. Tem algo que está além da nossa visão humana, acontecendo exatamente nesse momento, enquanto nós cultuamos ao Senhor aqui. Que Deus abra os nossos olhos para perceber isso aqui. Pastor, por que a adoração semanal é importante? Por que o culto é importante? Qual é o propósito do culto? Irmãos, nós somos seres litúrgicos. Nós estamos envolvidos a inúmeros rituais durante a semana. Rotinas, hábitos, micro-hábitos. Esse culto é pedagógico. Deus nos traz para cá, irmãos, para recalibrar o nosso coração. Sabe? Nós nos reabituamos novamente com o som do céu. Sabe, a gente passa a semana ouvindo só o som da terra, aquilo que está acontecendo na terra, o som do mundo. Aí Deus vem para cá e ajusta a frequência novamente. Ei, calma, calma. O céu está tocando uma outra música, há um outro som saindo da eternidade. É aqui que Deus recalibra o nosso coração. Como dizia James K. Smith, todo homem tem dentro de si uma bússola erótica. Todo homem tem dentro de si uma bússola buscando prazer. 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 Só que sem o Espírito Santo, a nossa busca por prazer sempre vai ser para longe de Deus. A gente vem para o culto. Aí a nossa bússola é recalibrada. Dá um câmera. Para Deus. E é comum você vir para um lugar como esse e sair daqui pensando, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ir para a palavra, eu preciso buscar o Senhor. O nosso coração é aquecido, nós adoramos e nós temos prazer em Deus, sabe? A eternidade, os céus começam a nos tocar e nós começamos a sentir o gosto da eternidade, o gosto do céu, e nós começamos a desejar o Senhor. É como uma academia onde Deus nos submete a exercícios espirituais que estão recalibrando o nosso coração. Não é só para a gente aprender a pensar, não, irmãos. É para a gente aprender a amar. Culto é o lugar onde nosso amor é treinado. Culto é o lugar onde Deus recalibra o nosso coração, reforma os nossos desejos, reabitua os nossos amores. Escute, e não é apenas aquilo que você faz, porque tudo que você faz alguma coisa com você. Tudo que você faz alguma coisa com você. Pastor, não tenho emoção nenhuma, minha alma está completamente deprimida, amassada, comprimida, esmagada por sentimentos, por um peso que eu não sei explicar, mas você decide adorar, e quando você começa a adorar, aquilo que você faz alguma coisa com você, e de repente a adoração rompe a cadeia da doença, do mal, e de repente você é curado, porque aquilo que você faz alguma coisa com você. Então faz alguma coisa aí. Não, irmão, não é apenas explosão de emoção. É porque quando você faz, alguma coisa acontece com você. Pastor, eu tenho assim um pouco de... Vou te dar uma dica. Pega essa dica aí. Instala esse drive. Pega o código. Pastor, eu sou meio tímido. Esse negócio de falar amém, glória a Deus, não é comigo. Bom, aproveita o embalo. Glória a Deus. Alguém do seu lado deu glória, você, opa, glória! Aleluia! Ai, me ajuda! Meu Deus! É culto! Ai, vai junto! Pegou aí você faz, e alguma coisa Deus faz com você.
Pastor, é porque eu sou meio tímido, você perdeu a oportunidade, irmão. Ninguém ia ver. Ninguém ia saber. Ele ia ver. Ele ia saber. Escute. Sim, cristianismo não é só culto. Mas não é menos do que isso. Pastor, o que é que acontece que faz mal no culto? Salomão vai explicar. Versículo 1. Isso foi meio que só introdução. Coloca na versão RA para mim, por favor. Versículo 1. Guarda o pé. Quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem. Na linguagem de hoje, irmãos, guardar o pé significa cuidado. É aquela placa lá, ó, piso escorregadio. Cuidado. Ei, cuidado. Cuidado. Cuidado onde você pisa. Seja reverente na presença de Deus. Preste atenção. Mas como é que você acha que você vai oferecer um culto que preste a Deus? Você chega, o culto já começou. O culto começou e você ainda não sintonizou a frequência. Teu coração já está cheio daquilo que acontece lá fora. Salomão está falando, ei, guarda o pé. Cuidado. Não, escute, nós estamos na nova aliança. Não é o prédio que é sagrado, mas é a presença que está aqui que é sagrada. Escute, e quando você entrou por aquelas portas, Salomão está falando aí, guarda o teu pé. Porque você entrou na presença do sagrado. Seja reverente, tenha temor, cuidado. Se Deus está nos céus e Ele é Senhor, ei! Você não pode fazer isso de forma casual, irresponsável, sem compromisso. Tenha consciência. Salomão vai abordar um detalhe que é importante em você percebermos que os tolos estão adorando a Deus, achando que estão adorando a Deus, mas eles estão fazendo mal para Deus. Irmãos, a gente passa o culto todo fugindo de Deus. E o culto é uma pedagogia que nos obriga a encarar Deus. Vamos orar. Aí a pessoa... Salomão está falando, olha para Deus. Encara Ele. A gente foge. Vamos adorar. Não vem com essa que a Bíblia está no celular. Não vem. Guarda o pé. Você vai encarar o eterno agora. Guarda o pé. Porque o lugar em que você está agora é terra santa. Guarda o pé. Irmãos, nós estamos atrasados, apressados, distraídos, desconectados. Salomão está dizendo, guarda o teu pé. Eu gosto do que o C.S. Lewis diz. Culto perfeito, ou adoração perfeita em um culto, é aquela onde nós nem nos damos conta. Nós nem percebemos. Você olha, passou 2 horas, você nem viu, porque toda a sua atenção está voltada para o Criador. Claro que Salomão fala do tempo do Antigo Testamento, onde havia um local específico, onde as pessoas iam e entravam na presença de Deus. Deus morava, de fato, em um lugar. Olha para mim aqui. Quando Jesus vem, a Bíblia vai dizer que em Jesus, na nova aliança, nós temos promessas superiores. O templo no Antigo Testamento era sombra. Jesus era a realidade. Como é que eles levavam a sério aquilo que é sombra e nós podemos levar de qualquer jeito aquilo que é realidade? Bom, quem é casado sabe o que eu vou falar.
A minha esposa às vezes me ajuda, às vezes. Mas tem vezes que eu tenho que adivinhar o presente que ela quer. Quem é marido sabe o que eu estou falando. Eu, para facilitar a vida dela, eu falo, meu amor, eu tenho um bloco de notas com mais de 50 livros que você pode me presentear. Então não tem segredo. Aí mulher às vezes dificulta, a gente tem que adivinhar o que ela quer. Aí me diz logo, facilita. E às vezes ela diz, aí eu compro, aí ela faz aquela cara de surpresa, aí tá tudo certo. Por que você está falando isso, pastor? Porque você não precisa tentar adivinhar aquilo que Deus quer. Ele já disse o que Ele quer. Está aqui. Está aqui. Escute, está aqui. Já leu o livro de Levítico? No Antigo Testamento era tudo o que Deus queria e como Ele queria para ser adorado. Pastor, eu quero adorar a Deus, a palavra. Está aqui, irmãos, toda a direção que eu e você precisamos para adorar a Deus. Pastor, mas agora Jesus veio, sabe como que é, né? Sabe como é? Não, irmãos, escute. Mudou o sacerdócio, mas não ficou menos sério, não. Irmãos, mudou a aliança e ficou mais sério ainda. Porque agora, não só adianta aquilo que nós falamos com os lábios. O que vale é o que está gritando aqui dentro. Você pode estar aqui cantando, eu te amo, Jesus. Mas há aqui dentro, gritando, que você o odeia. Salomão vai dizer, quando você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé. É como alguém que diz, ei, entra com consciência. Não, certeza. Quando você entra naquela porta, você tem a consciência que você está entrando na presença do Eterno. Que é possível, irmão, você entrar aqui e é fulano. É nóis, ó. E abre o WhatsApp, e vê as notificações, e conversa, e distrai, e dorme. Está perdido, desconectado. Vamos, escute o que eu vou lhe falar. Culto é a consciência de quem Deus é e quem eu sou. Isso não é formalismo. Isso é encarnação do santo temor. Então você não entra aqui para julgar se o culto foi bom. É o nosso culto que é julgado pelo Senhor. Sabe o que deixa triste às vezes? Quando a gente tem 2 celebrações aqui, a primeira celebração começa às 17. A pessoa chega esbarrando 18. O culto vai acabar às 18h30. Termina aqueles 30 minutos, a pessoa pega a sua bolsa e vai embora. Desencargo de consciência. Irmãos, vai atrasar no voo da TAM. Vai. O problema é a nossa mentalidade de consumidor. A gente vem para receber. Quando a gente age como cliente, a gente sempre tem razão, né? Porque o cliente sempre tem razão. No culto nós somos lembrados de quem nós éramos e direcionado para aquilo que nós seremos. Todas as semanas Deus nos oferece um presente. Nós não temos ideia do que é isso nas nossas mãos, irmãos. A oportunidade de ouvir aquilo que os céus estão falando. Irmãos, é no culto. É no culto aonde o novo som é ouvido. É no culto aonde Deus se revela a nós. É no culto aonde nós podemos contemplar a eternidade.
Esse culto pode fazer mal. É quando no verso 3, coloca para mim, Júnior, por favor. No verso 3 ele vai dizer o seguinte: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Você vem para o culto com muito carinho. Olha o sorriso, não pegue o sorriso. Cala a boca. É isso que ele está falando. A gente vem para o culto e não para de falar. Pastor, quer dizer, o problema é dizer amém, glória. Não, não, não. É porque a gente não para. Eu quero ser o mais amoroso e amável possível. Eu quero que você veja esse coração explodindo aqui. Mas é exatamente o que Salomão está dizendo. Nós falamos. E falamos. Irmãos, se falar demais lá fora já nos coloca em sérios problemas, imagine falar demais na presença do Eterno. Imagine quando nós falamos além daquilo que é necessário na presença do Eterno. Aí o culto vira uma reunião onde todo mundo fala. É alguém pregando aqui, é o fulano conversando ali, é o outro falando ali, é o outro falando ali, é o outro respondendo no WhatsApp falando com alguém que não está nem aqui. As pessoas esquecem a seriedade do que falamos diante de Deus em um culto. Vou avançar para terminar. Para não bastar, ele vai falar dos votos. Lembra? Coloca a sequência do texto para mim. Não, tu voltou. Estava no 3 a 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que faz. Ele vai começar a falar de votos. Pastor, quem faz voto é na concorrente lá. Que eles fazem as promessas, as penitências. Aqui a gente não faz voto. Você acha? E o que nós cantamos? Tudo que eu tenho é teu. Não, olha para mim aqui. Minha casa, meu dinheiro. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Ah, faça-me um favor. E nós estamos votando. Dizemos que o amamos. Dizemos que nos entregamos. Cantamos, né? Dizemos que nós o amamos. Ele é o nosso maior amor. Que o nosso coração deseja. E na realidade não deseja coisa nenhuma. Cuidado, você, marido. Não é porque você não declarou seus votos no dia de casamento que você não está enrolado. Você está enrolado até o pescoço. Trata de cumprir. Você que batizou, você fez voto lá no batismo. Você que um dia se tornou membro aqui, você fez votos com essa casa, diante de Deus. Irmãos, a gente está constantemente fazendo votos. A W. Tozer, olha para mim aqui, a W. Tozer dizia o seguinte: o momento do culto, aonde nós mais mentimos, é na adoração. Porque dizemos para Deus coisas que nós não teremos responsabilidade de cumprir. Para finalizar, qual é o remédio para tudo isso, pastor? Tema a Deus. Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos da vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Abre aqui rapidinho, só para finalizar, só para fechar. Não foge daqui, fica comigo aqui. Qual é o remédio, pastor? Temor de Deus. Só que é difícil a gente entender isso aqui, porque constantemente nós vamos relacionar o temor ao medo. Duas coisas completamente distintas. Mas não tira o medo de algum lugar do seu cérebro aí, diante desse entendimento. Abre aqui. Eu quero usar uma expressão, dentre muitas, para definir o que é temor.
reverência. Reverência. E o que é reverência, pastor? É uma mistura, presta atenção, de medo e desejo. O que é temer a Deus, pastor? Você sabe que Ele é santo. Suas pernas tremem em entrar na presença dEle. Ao mesmo tempo que o pecado quer te fazer correr dEle, há um desejo que atrai você, irmãos. É como um imã, há como uma força magnética de poder, de paixão e de prazer, puxando você para Deus. Isso é temor a Deus. Você quer correr da presença dEle, mas ao mesmo tempo você é atraído de amor por Ele. Isso é temor a Deus. Existe um autor chamado Rudolf Otto, que ele define Deus como o mistério tremendo. O que você faz? A vontade de correr. Mas depois que eu vi, não, Ele é santo, Ele é grande demais, Ele é poderoso demais, eu vou fugir, não! Eu quero, eu desejo. Irmãos, é uma mistura de medo e fascínio, sabe? De assombro, mas de prazer. Ah, Jesus. Como eu queria que você entendesse isso. Tudo isso, irmãos, acontece dentro de um culto. Por isso que Salomão termina dizendo, teme a Deus. Eu quero encerrar com um versículo e uma breve explicação e a gente ora. Fica de pé, por favor. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Olhe para esse telão, por favor. Hebreus 10, 19 até o 25. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Vai dormir aqui, por favor. Você leu o texto comigo? Você leu o texto? Você percebeu o que custou para Deus nós realizarmos um culto como esse? O que foi que custou para Deus para que eu e você pudéssemos realizar um culto como esse? O texto vai dizer: o filho dele sangrou. O filho dele teve a sua carne completamente moída. É por isso que o caminho não é morto, o caminho não é abstrato ou sem vida, ele é o novo e vivo caminho. Irmãos, o Filho de Deus morreu para que eu e você pudéssemos oferecer um culto ao Senhor. Por quê, pastor? Porque se Jesus não tivesse enviado, todas as vezes que nós nos reuníssemos para adorar a Deus, nós teríamos sido consumidos pela santidade de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, nós entramos com intrepidez na presença do Senhor,
pelo novo e vivo caminho, banhados no seu sangue, cobertos com seu sacrifício, nós podemos oferecer um culto a Deus, irmãos. Sinceramente, nós não entendemos o privilégio que é cultuar ao Senhor. E isso aqui é profundamente escatológico. Como assim, pastor? Ele termina dizendo, ei, o dia se aproxima. O dia se aproxima. Aproveita para estimular um ao outro. Sabe, às vezes a gente vem para cá fraco. É verdade. Aí culto é isso. É alguém dizendo, ei, o dia se aproxima, fica firme. Ei, não desiste, a esperança, ei, parece demorada, mas ele não tarda nas suas promessas. Aquele que vem virá e não tardará. Aí a nossa fé é estimulada. Isso é culto. Isso é culto. Eu quero orar com você. Eu não tenho mais tanto tempo.